Olá pessoal, professor Divan. Hoje nesta aula nós vamos falar sobre um projeto sugestivo que é um controle de porta automática, porta industrial. E nesta aula a gente fala das regras de funcionamento de uma porta industrial e a gente apresenta um comando sugestivo. Eu explico para você a funcionalidade do comando. Então é isso aí, roda a vinheta e vamos para a aula. Então vamos analisar aqui as exigências feitas ao sistema de porta automática, que é basicamente isso. Se chegar alguém na frente do sensor, a porta abre. Enquanto a pessoa não sai da frente do sensor, a porta permanece aberta. A porta vai permanecer aberta, só deve fechar depois da contagem de algum tempo. O tempo vai ser definido com um dispositivo de contagem de tempo. Se nós formos utilizar o PLC, nós vamos utilizar a instrução de contagem de tempo do CLP. No comando convencional, nós vamos utilizar temporizadores físicos envolvidos no comando. Após a passagem da pessoa diante da porta, a porta conta um pouco de tempo e volta a fechar. Se por acaso a pessoa ficar diante do sensor de presença ou de S1 ou de S2, como nós estamos vendo aí que a pessoa passou, mas não passou diante do sensor de presença que corresponde a justamente a passagem ou um ponto onde a porta pode vir acidentar ou bater na pessoa. Então, neste caso aí, enquanto a pessoa não se deslocar da frente do sensor S1, a porta não volta a fechar. Depois que a pessoa sair da área de presença, que o sensor detecta a presença, então a porta volta a fechar. Então a sequência é basicamente isso. O comando que a gente precisa desenvolver para essa condição aí seria justamente esse controle aí. Nós vamos desenvolver o comando convencional e vai ficar em aberto para que você escolha a distribuição ideal no PLC. Aqui nós temos o comando propriamente dito. Temos aqui toda a estrutura do comando convencional necessário para acionar o portão. Então vamos analisar aqui como seria esse comando. Nós falamos o seguinte: a condição para a porta abrir ou fechar seria a presença de um objeto das pessoas na frente do sensor, dos sensores de presença, que a gente viu lá que era o sensor S1 e S2. O sensor S1 e o sensor S2 são sensores que identificam a presença de pessoa, e aí deve iniciar o processo de abertura da porta. Aqui no comando foi necessário utilizar um contator, e esse contator ele vai ser o dispositivo que vai iniciar o comando de abertura de porta. Ele vai ser um contator que vai startar o movimento da porta. Porém, ele vai liberar a abertura da porta em que aspecto? Levando em consideração a questão lógica da coisa. O lógico é, se a porta está sem ninguém na frente, então a porta deve estar fechada. Então a condição de repouso da porta é sempre o quê? Sempre fechada. Se não existe ninguém na presença dos sensores S1 e S2, a porta vai estar sempre fechada. E esse contator K3 aqui, ele vai ser o contator que vai permitir a liberação para que o movimento da porta aconteça. Mas como a gente sabe que a condição da porta normal é sempre fechada, então quando chegar esse comando, o comando vai existir para quê? Para mandar abrir a porta, que é justamente a detecção de S1 e S2. Certo? Se chegar alguém na frente de S2, o que é que vai acontecer? O S1, K3 entra. Agora vamos analisar o que é que deve acontecer quando o K3 entrar. Observe aqui os contatos de K3. O contator K1, aqui nessa linha, ele dá o comando abre. E o contator K3, aqui nessa linha, ele vai controlar o comando fecha. Então vamos analisar essa lógica. Quando eu energizo o K3, eu tenho aqui um contato NA de K3. O que é que vai acontecer? K3 vai fechar. Teoricamente, quando o K3 fechar, K1 vai fazer o quê? Vai mandar abrir a porta. Agora, é claro, para que K1 seja energizado, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter K2 desenergizado, porque eu tenho um contato NF de K2 nessa linha, e preciso ter F3 na condição que está aqui, fechado. Então, logicamente, se esse aqui é o comando abre, então significa dizer que a porta está fechada. Então,
o fim de curso de porta fechada, quando a porta está sobre ele, o contato fica fechado. Então, se a porta está fechada, ao conseguir acionar K3, eu vou conseguir energizar K1, mandando a porta abrir. Ok. Quando eu acionar K1, certo? Nessas alturas eu já energizei K3. K3, por sua vez, mudou o estado dos dois contatos aqui. Quando ele mudou o estado de K3 nessa linha, ele abriu essa linha aqui e fechou essa linha que inicia uma ação, que é o comando abre porta. K3 também, quando ele fechou os seus dois contatos aqui, ele também fechou seu contato aqui, ó. K3, fechou aqui. Então, mesmo que você saia de diante dos sensores, esse K3 aqui vai se manter energizado. A ação do sensor S1 e S2, elas vão servir apenas para iniciar o processo de sequência de ação do portão. Quando a pessoa se deslocar e sair da frente dos sensores, K3 vai continuar ligado, porque K3 ficou energizado por essa área aqui, que nós estamos vendo aqui, ó, que ele vai ficar energizado, mantendo-se por aqui. O que é que vai acontecer? A próxima ação é a abertura da porta. A porta vai abrir em função de quê? Lembrando que K3 está energizado. Então, eu preciso garantir que a porta abra até o final, até chegar sobre o que? A posição de se manter aberta, fechando. Ok, então, chegando na posição de aberto, o meu fim de curso F2 vai estar fechando. Ele, ao chegar a porta sobre ele, que aí eu dei o comando para abrir, o que é que vai acontecer? Os fins de cursos, eles vão mudar suas posições. E aí, ao chegar na posição aberto, a porta vai sobre o F2 e F2 vai acontecer o que com F2? Vai fechar. Ele vai ficar na condição de fechado. Logo, o fim de curso fechando, essa linha fica pronta para voltar a energizar K2. Só que K2 só vai ser energizado quando K3 for desligado. Por quê? F2, que é o fim de curso de porta aberta, que vai indicar que a porta está aberta, já deu condição para K2 ser ligado e voltar a fechar a porta. Só que nesse meio termo aí, K3 ainda está energizado. Mas por que K3 ainda está energizado? Porque eu vou garantir que K3 fica energizado por um selo aqui, ó, na linha de K3, na linha dele mesmo. A única condição para a abertura e a desenergização de K3 é a abertura do contato aqui, KA. Que KA corresponde a quem? Ao temporizador. Então, enquanto o temporizador não mudar o seu status aqui, então a porta não volta a fechar, ou seja, K2 não volta a ligar. Voltando aqui, quando a porta abre, que chega na posição de aberto, o contato F2 aqui, que estava aberto, vai fazer o quê? Vai fechar. Para quê? Para dar condição para K2 ligar e voltar a fechar a porta. Só que a porta não fecha porque K3 está aberto. K3 está aberto porque eu tenho um contato NF de K3 aqui e estou mantendo esse contato aberto aqui porque eu estou com K3 energizado. Quando o fim de curso muda seu status, com outro contato auxiliar do próprio F2 aqui, vai fechar essa linha aqui. Então, o que é que significa? Que o comando para desligar K3 vai vir do temporizador. Uma vez a porta abrindo e ficando na posição de aberta, o fim de curso F2 fecha aqui. K3, por sua vez, está energizado, vai estar fechado. Quando o fim de curso fechar aqui, eu consigo energizar diretamente K4. Energizando K4, eu consigo iniciar a contagem de tempo. Quando eu fechar a contagem de tempo, eu abro o contato aqui. Então, eu derrubo K3. Quando eu derrubar K3, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o contato NF de K3 nessa linha, fazendo com que K2 seja energizado, dando comando para fechar a porta. Porém, aqui você tem S2 e aqui você tem S1. S1 não vai permitir que o temporizador inicie a contagem, mesmo que a porta abra. Se houver alguém aqui na frente de S2 e de S1, por quê? Estando alguém aqui na frente de S2 e de S1, os sensores não vão deixar KA ser energizado.
que é o temporizador que está aqui na linha da energização de K3, ou seja, na linha do selo de K3. Então essa é a básica do comando do controle de porta. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir isso para o PLC. Nós vamos transferir os componentes. Vamos distribuir os componentes para o PLC, considerando o que? O que é dispositivo de entrada e o que é dispositivo de saída. Certo? Então estão aqui todos os dispositivos. Os dispositivos de controle que mandam o comando para o PLC e os dispositivos controlados que recebem o comando do PLC. Certo? Então estão todos eles aqui. Agora, nessa transição que nós vamos fazer do comando convencional para o PLC, nós vamos eliminar alguns componentes aqui. E aí o seu desafio é saber quais componentes nós vamos eliminar. Na apresentação do PLC tem várias opções. Então você vai escolher a opção correta. Esse exercício é para as pessoas que estão no curso de Comandos 2, Automação Básica. Para quem está assistindo a aula pelo YouTube, provavelmente não vai ter o acesso a esse exercício. Então temos aqui a condição 1, essa seria uma das opções de como nós distribuiríamos os componentes ao PLC. Então eu tenho aqui os fins de curso F3, F2, S1 e S2 e o temporizador K. Esse temporizador é um dispositivo que leva informação de tempo do processo. Ele olha o tempo, então é um dispositivo que deve informar. Os sensores também, eles vão informar se existem pessoas ou não diante da área ideal para iniciar a abertura da porta. E os fins de curso também, eles levam informação. Ele leva informação para dizer se a porta já abriu, se está aberta, se está fechada. E aí você tem os dispositivos que são os dois contatores que ligam que preparam a abertura da porta, que abrem a porta, que na verdade dão os comandos para abrir a porta, e K2 que dá o comando para fechar a porta. Ou vice-versa. Isso aí vai ser relativo, depende da organização do comando. E aqui eu tenho a energização do temporizador. Aí a pergunta é, seria essa a forma ideal? Então vamos verificar outra forma que a gente deve analisar e ver qual seria a forma ideal. Aqui eu tenho outra maneira de distribuição. Então aqui foi distribuído o contator que libera o início da abertura ou do fechamento. Aqui nós não utilizamos o temporizador, porque nós estamos considerando que o temporizador ele pode ser criado dentro da instrução do PLC. Então, existem estruturas de temporização no CLP. Então, não teria sentido eu utilizar o temporizador. Ou foi ideal eu utilizar o temporizador porque eu devo garantir alguma coisa fisicamente nesse sistema. É preciso usar o temporizador? Eu não sei. Mas qual seria o ideal? Analisando o comando que a gente tem e analisando o cenário. Essa aqui seria a forma ideal, a gente utilizar apenas esses dispositivos aqui e menosprezar o temporizador. Então não sei, seria essa a forma ideal? Analise o diagrama e veja. Então nós distribuímos os componentes, os sensores, os dois fins de curso e utilizamos aqui os três contatores que são os dispositivos responsáveis para dar o comando de abre e fecha do portão. Já aqui eu tenho outra situação. A gente tem todos os componentes, está completo o comando aqui. Eu utilizei o sinal de temporização, os dois sensores de presença, os fins de curso que indicam as portas, a posição da porta, e coloquei aqui o contator K3, que é o que prepara para a abertura ou para o fechamento. Coloquei aqui o contator K1, K2, K3 e o temporizador K4. Então todos estão aqui distribuídos no PLC. Seria essa a forma correta de distribuição dos componentes? Eu vou utilizar todos esses componentes na transição de um comando convencional para o PLC. Então não deixe de se inscrever no canal, dar seu like, deixar seu comentário e compartilhar também aí a nossa aula. Antes de começar, eu quero convidar você para fazer parte aí da nossa plataforma de membro. Lá a gente tem disponível um curso de comandos elétricos convencional, que faz parte do nosso projeto de especialização EFEC, que é especialização em eletricidade e força e controle, e temos o comando 2, que traz uma abordagem sobre automação básica, que é o comando apresentado de forma mais específica
mais voltada para a questão da automação, ou seja, é a transição do comando convencional para a utilização dos CLPs. Então, no curso de Comandos 2, você aprende toda a base para você iniciar na área de automação. Inclusive, a gente fala de conceitos fundamentais dos controladores lógicos programáveis e suas utilizações.